Ora, neste nosso especial de construção civil, e muito se falou na questão da formação, nós viemos conhecer um centro de formação profissional da indústria de construção civil e obras públicas, o SICOPN. Comigo tenho o diretor do centro, o engenheiro Rui Valente, que antes de mais gostaria que nos apresentasse, para quem ainda não conhece, o SICOPN. Muito bem. Pois o SICOPN é uma casa, é um centro de formação profissional, surge de uma ligação de um protocolo entre o Instituto de Emprego e Formação Profissional, por um lado, e, por outro lado, a Associação dos Industriais da Indústria da Construção Civil e das Obras Públicas. Portanto, este casamento, este protocolo, é que originou há 40 anos atrás o SICOPN. Muito se tem falado, nós neste nosso especial tivemos a oportunidade de conversar com muita gente, nomeadamente com o responsável pela ICOPN, que falou que cada vez mais é importante a aposta na formação. O que é que acha sobre isso? Sim, sem dúvida, muito, muito importante. Eu começaria por dizer, se calhar, que o próprio setor da construção civil, que desde 2017, enfim, tem tido um crescimento bastante acentuado e que também durante este processo de pandemia foi dos setores menos afetados. Portanto, foi um setor que se manteve, digamos, em atividade regular ao longo de todo este período e por isso mesmo, de facto, é um setor que tem uma necessidade e uma carência de trabalhadores qualificados bastante significativa. Portanto, há uma necessidade muito, muito expressiva de trabalhadores qualificados, pessoas qualificadas aos diversos níveis, desde os níveis mais técnicos, desde os trabalhadores mais elementares, mais básicos, até, digamos, aos tecnologicamente mais avançados, até às profissões mais avançadas. E essa procura tem sido bastante significativa e, enfim, nós tentamos corresponder, embora, de facto, estejamos um pouco ainda longe de conseguir corresponder àquilo que são as necessidades do setor neste momento. Em termos de formação profissional, quais são os cursos que o centro tem? Enfim, eu diria que todo o setor, portanto, todos os cursos ligados ao setor da construção civil, enfim, desde as profissões de eletricistas, canalizadores, carpintarias, até ao técnico de medições, orçamentistas, topógrafos, gás, técnico de gás, condução de obra, enfim, manobradores de equipamentos de máquinas, todas as áreas de formação, enfim, todas as áreas ligadas ao setor da construção civil. Sente que há pouca procura ainda deste tipo de formação, já para quem está no mercado de trabalho? Sim. Temos feito e estamos a fazer um investimento muito grande no que se refere, de facto, à atratividade do setor. A construção civil ainda tem algum estigma, é verdade, e nós tentamos desmistificar esse estigma. Porque, repara, hoje em dia, tal como nos outros setores, também a construção civil incorpora tecnologia. E, portanto, falar ou pensar a construção como era há 10, 15 ou 20 anos atrás não é a mesma coisa do que é hoje. Pelo contrário, portanto, há muita incorporação de tecnologia, há a questão da eficiência energética, a questão da sustentabilidade, a questão do meio ambiente, são tudo aspectos que hoje em dia são transversais e estão incorporados no próprio setor da construção e, portanto, os próprios programas de formação profissional já contemplam todas essas dinâmicas e todas essas, digamos, visões atuais de desenvolvimento sustentado. Por isso, voltando à questão, penso que o setor tem condições para atrair jovens, principalmente jovens, que é isso que nós, digamos, em termos da qualificação inicial, é isso que procuramos atrair, são os mais jovens, e com estas dinâmicas tentamos também criar, digamos, essas condições para atrair os mais jovens e direcionarmos um bocado para eles também. Na sua opinião, que tipo de ajudas para chamar os jovens e também adultos aqui ao centro? O que é que acha qual é a necessidade para si que existe nessa área? Bem, a nossa formação, toda ela é uma formação financiada. Portanto, o ponto de partida
Os jovens e os adultos que frequentam a nossa formação têm alguns apoios, existem apoios, digamos, financeiros, apoios para frequentarem a formação, enfim, diversa natureza, consoante os públicos que estamos a falar. Portanto, existem esse tipo de apoios. Portanto, e a formação, por outro lado, é gratuita, portanto, não incorpora nenhum custo para quem a frequenta, porque ela é financiada e, portanto, por essa razão, não é uma formação, digamos, onerosa para quem vem fazê-la. A questão aqui que se coloca muitas vezes é atrair os jovens para a nossa formação profissional, digamos, para o setor, através, como referi há pouco, através, digamos, de dinâmicas e de projetos de formação que eles se identifiquem. Por exemplo, nós hoje utilizamos muito nos nossos modelos de formação práticas pedagógicas que envolvem tecnologia, os tablets, os computadores, os iPads, tudo isso são ferramentas que eles utilizam nas aulas, no dia-a-dia, porque naturalmente são objetos, os próprios telemóveis, portanto, são objetos que eles utilizam na sua vida, no seu dia-a-dia, e, portanto, nós introduzimos, digamos, essas práticas nos modelos pedagógicos. Engenheiro, nesta altura e que vivemos numa época de pandemia e a escola está muito silenciosa, que estávamos aqui há pouquinho a conversar, como é que vocês têm gerido toda esta situação? Pronto, nós, o ano passado, quando foi o primeiro momento de confinamento, portanto, março, abril e maio do ano passado, portanto, ajustamos todos os nossos programas de formação para uma plataforma de formação à distância. Portanto, e a partir daí, na medida do possível, claro, porque nós temos uma componente de formação prática nas nossas oficinas, porque o Centro de Formação tem um vasto conjunto de oficinas de formação nas diversas áreas. Claro que essa componente da formação não podemos transportá-la para a formação à distância, como é evidente, mas conseguimos todo o resto e conseguimos, adaptando depois os programas e os cronogramas, conseguimos fazer essa adaptação. E, portanto, o sistema começou a funcionar num sistema híbrido. Ou seja, neste momento, o SICOP tem uma resposta de formação híbrida, que independentemente de estarmos ou de não estarmos em pandemia, nós conseguimos criar um modelo que funciona independentemente do contexto em que estamos. Isso para nós é importante, porque podemos ter a formação a decorrer em ambiente online, em formação à distância, mas também podemos ter a formação a decorrer em ambiente presencial, quando houver condições, naturalmente que sim, e podemos conjugar estes dois modelos de formação, e já o fazemos, digamos, de uma forma que é mais interessante sob o ponto de vista de quem vem fazer a formação para os interessados e para os nossos públicos. Porque, inclusivamente, conseguimos captar pessoas que, por exemplo, estão longe, estão distantes e, por questões de mobilidade, de distanciamento geográfico, não teriam outras condições de facilmente recorrer à nossa formação aqui no SICOP. E, portanto, tudo isso veio transportar uma nova maneira de ver e de fazer a formação profissional. Engenheiro, estes cursos de formação profissional em termos de procura do mercado de trabalho têm, em termos de importância, subido, porque até então o ensino profissional também tinha o seu estigma, não é? Que só seguia o ensino profissional quem não queria seguir ou quem não tinha capacidades para seguir os estudos na versão normal. O que é certo é que cada vez mais estes cursos estão a ganhar importância e o mercado de trabalho também procura quem se forma nestes centros, nomeadamente. Tem essa aqui na vossa escola, em termos de empregabilidade, como é que isso funciona aqui no centro? Sim, eu poderia dizer que a nossa empregabilidade é bastante alta, a empregabilidade dos cursos, até porque neste momento, enfim, o setor também precisa de pessoas e, portanto, a empregabilidade é alta. Os jovens por exemplo, no âmbito dos jovens, os jovens que frequentam os nossos cursos, por exemplo, os cursos de aprendizagem, são cursos de dupla certificação. Permitem que estes jovens possam concluir, por exemplo, o 12º ano de escolaridade, associado à qualificação profissional na profissão que optaram. E, portanto, isso garante-lhes também não só a possibilidade de poderem ter continuidade, se assim o quiserem, para ensino superior, mas também ingressarem imediatamente no mercado de trabalho. Porque estes cursos têm uma componente prática que é desenvolvida dentro das empresas, ao longo do período de formação. Portanto, eles vão alternando a sua formação entre o centro de formação e as empresas, e esta característica garante-lhes
digamos, um domínio, um conhecimento da realidade do mundo laboral que eles vão adquirindo ao longo do período de formação. Portanto, quando terminam, eles estão bastante aptos a integrarem o mercado de trabalho e, em regra, todos eles são colocados no mercado de trabalho. O setor da construção civil, ao contrário de outros, não parou. Segundo até informações que tivemos da Ecopne, subiu 20%. É, de certa forma, também uma mais-valia para que os vossos alunos se sintam seguros na escolha de frequentar este centro? Estou convencido disso e espero que assim seja, de facto. Espero que isso possa ser um fator de motivação para quem, enfim, está a começar a olhar para um futuro e para uma vida profissional e que queira, de facto, desenvolver a sua vida profissional podendo passar por este setor. Penso que será interessante e acho que é uma boa opção se os jovens e os pais dos jovens puderem pensar que este é um setor que de facto representa muito para a economia do país, é um setor que está em crescimento, é um setor que neste momento tem condições de poder contrabalançar um pouco outros setores que infelizmente decaíram com a pandemia e portanto haverá com certeza pessoas que neste momento estão na situação de desemprego e que podemos eventualmente, aliás, estamos a preparar, inclusivamente, já agora permita-me dar esta referência, estamos a preparar alguns programas de formação precisamente para que pessoas que possam estar em situação de desemprego proveniente em resultado, digamos, deste processo de pandemia, querendo, naturalmente, possam reconverter-se ou requalificar-se para áreas direcionadas para o setor da construção civil. Era essa a questão que lhe ia colocar, e ainda bem que falou sobre isso, nestes projetos de agora para a frente, não é? Esperemos nós que esta pandemia nos possa e nos deixe abrir portas para todos funcionarmos a 100%. As empresas, em termos de formação aqui, há formações específicas que as empresas vos transmitem que têm necessidade? Sim, aliás, o nosso plano de formação anual, portanto, todos os anos nós construímos um plano de formação, tentando sempre ajustá-lo e atualizá-lo às necessidades do próprio setor. Portanto, há uma articulação muito estreita, aliás, desde logo, pela própria associação, que está, digamos, incorporada no nosso centro, portanto, a associação está integrada no Conselho de Administração do Sicopne, e, portanto, por essa via e também pela nossa relação com as empresas, nós tentamos sempre ajustar a formação às necessidades das empresas. Para além disso, também desenvolvemos programas específicos e trabalhamos diretamente com empresas que nos solicitam também muitas vezes necessidades específicas e neste momento temos vários trabalhos com várias empresas do setor em que estamos a definir programas de formação com maior ou menor duração, consoante a necessidade, quer para a requalificação de trabalhadores seus ou de atualização dos seus trabalhadores, ou mesmo, neste caso, por exemplo, temos em carteira um projeto que está a ser desenvolvido no sentido aliás, já foi criado um percurso de formação para pessoas que estão precisamente desempregadas e para serem reconvertidas para uma empresa de construção que está a desenvolver um novo conceito, enfim, porque não é ainda muito conhecido, um novo conceito de construção que é a construção indoor. A construção indoor é quase como se estivéssemos dentro de uma fábrica a construir uma casa ou uma habitação. Assim, de uma forma assim muito lata, mas é isso que se passa exatamente. Enfim, temos uma linha de montagem, de construção, digamos, das vários componentes de uma habitação, de um edifício, e que depois é só, de facto, no terreno instalá-lo e quase que de uma forma fácil, enfim, entre aspas, podemos de facto construir e fazer a construção segundo novos modelos e novas metodologias construtivas. Para quem não conhece e para quem não sabe, como é que se podem inscrever aqui no vosso centro? Daqui a pouco, né, estamos quase a terminar um ano letivo e já a pensar no próximo, como é que se podem inscrever? Sim, não é difícil a inscrição, podem fazê-lo por várias formas. Neste momento, naturalmente, que aconselhamos os meios eletrónicos, seja através da nossa página, em www.sicopne.pt, que direciona imediatamente para uma escolha e uma seleção da formação e a própria inscrição pode ser feita, ou através das redes sociais, ou então no contacto direto, através das nossas linhas de atendimento. Temos sempre, digamos, atendimento online disponível. Engenheiro, muito obrigada por estas palavras e por este bocadinho. Foi um prazer. Muito obrigado.